Coloque a mão sobre o ouvido agora. Sinta a pele, a temperatura, o leve apoio dos dedos. Feche os olhos por um segundo e preste atenção. Ouviu aquele zumbido, aquela tonalidade que aparece quando tudo ao redor fica mais silencioso? Não é um defeito. Não é apenas um ruído indesejado. Em muitas tradições espirituais e em textos antigos descobertos no Egito, esse som é tratado como uma transmissão, uma espécie de sinal primário que vem do centro da percepção. Se você quer aprender um jeito simples, direto e breve de reconhecer e intensificar essa experiência, fique comigo. Este vídeo é sobre poucos minutos para ativar sua pineal, método secreto. Há algo que precisa ser dito com cuidado. Quando eu falo em pineal aqui, uso a palavra numa leitura espiritual. Olho da alma, coroa. Mais do que num sentido estritamente médico. Algumas tradições chamam essa região de porta de percepção. Outras falam em centro de luz. Não estou oferecendo diagnóstico, e se você tem uma condição médica que afeta a audição, equilíbrio ou saúde neurológica, consulte um profissional. Dito isso, vamos ao ponto. Por que essa ideia parece um segredo? No século XX, perto das margens do Alto Egito, foram encontrados manuscritos que abriram uma janela para outras leituras de tradições cristãs antigas, os chamados textos de Nag Hammadi. Neles há diálogos e ensinamentos que tratam da centelha divina interior, de uma percepção que não depende de templos ou intermediários. Segundo esses escritos e tradições afins, certos ensinamentos permaneceram muito íntimos, transmitidos entre poucos, porque tocavam no cerne do poder religioso e da forma como as comunidades se organizavam. Isso não significa que esses textos sejam mais verdadeiros do que outros. Significa que, para muitos buscadores, eles oferecem pistas diferentes sobre como a experiência espiritual pode ser vivida internamente. Historicamente, decisões sobre quais livros teriam circulação pública aconteceram em diversos centros de influência, incluindo Alexandria, e envolveram disputas sobre autoridade e memória comunitária, disputas humanas, sociais, políticas. Pense nisso como um contexto. Há camadas de história que explicam por que certos caminhos foram privilegiados e outros marginalizados. Para entender o que buscamos ativar, é útil esboçar uma cosmologia simples, sem jargões desnecessários. Em linhas gerais, algumas tradições gnósticas falam da monade, a fonte primordial, o princípio único de onde toda luz e ser emanam. Dessa fonte emana um espaço de plenitude chamado pleroma, um ambiente de luz e possibilidade. Abaixo desse nível de plenitude, surgem forças e arquiteturas que seguram ou modelam a experiência sensorial. O demiurgo, concebido como um princípio que estrutura a matéria e limita a percepção, e os arcontes, que são representações simbólicas das formas de controle e das barreiras internas que impedem a liberdade do espírito. Use essas palavras como mapas simbólicos. Monade, origem, pleroma, plenitude de luz, demiurgo, estrutura material que limita, arcontes, forças que mantêm a consciência condicionada. Esse cenário filosófico serve para validar algo que você talvez já intuía. Dentro de você, há uma centelha, uma presença que não se resume a pensamentos, medos ou papéis sociais. Tradicionalmente, as pessoas são classificadas em 3 tipos para ajudar a compreender como cada uma responde à busca interior. Ílicos, aqueles que se identificam fortemente com o mundo material, que buscam segurança nas coisas concretas. Psíquicos, os que vivem entre a alma e o mundo, emocionalmente engajados, buscando sentido e relação. Pneumáticos, os que carregam uma sensibilidade ao que é espiritual, uma sensação persistente de não pertença total ao mundo material. Se você já sentiu uma saudade do invisível, uma atração por mistérios, há grande chance de ressoar com essa categoria. Não é rótulo imutável.
É uma lente para reconhecer padrões e acolher suas inclinações. Agora, o que são exatamente esses sons que você pode ouvir? Nas tradições que estudam a percepção interior, há a ideia de 3 frequências ou tipos de tom que aparecem no contato com a centelha. Chamo aqui de tom de despertar, tom sustentado e tom de pressão. O tom de despertar é geralmente breve e cortante. É o som que interrompe sua atenção cotidiana. Pode ser um estalo, um ringue súbito, aquele zumbido que surge ao acordar. Ele funciona como um aviso. Atenção! Algo está tentando puxar você para uma percepção diferente. O tom sustentado é um longo, contínuo, como se uma corda vibrasse numa sala silenciosa. Ele cria alinhamento. Se você se aninha nele, começa a perceber uma textura estável de presença. Por fim, o tom de pressão é mais denso. Pode vir acompanhado de sensação de peso na coroa, como se algo empurrasse de dentro para fora. Não é assustador. É, muitas vezes, o sinal de que uma reorganização interna está ocorrendo. A relação desses tons com a pineal, entendida aqui como olho da alma ou coroa, é metafórica, mas prática. O zumbido que você percebe, quando é acolhido com atenção, pode se transformar numa ponte entre o seu cotidiano e uma percepção ampliada. Muitos relatos nas tradições e em experiências contemporâneas descrevem a mesma progressão: interrupção, sustentação, ativação. Você pode ter experimentado fragmentos disso sem nomear. Agora vamos colocar em prática um método simples, em 3 passos, que traz esse processo para alguns minutos de atenção deliberada. Prepare-se. Você pode fazer esta prática sentado, deitado ou em pé. Se estiver em um ambiente com muito ruído, busque um espaço mais tranquilo por alguns minutos. Apoie a mão direita sobre a orelha direita ou a mão esquerda sobre a coroa da cabeça. As posições são intercambiáveis. O importante é o gesto de tocar suavemente e, com isso, enviar a atenção para essa região. Respire com naturalidade. Se quiser, ajuste a intensidade do toque até sentir conforto. Passo 1. Reconhecimento. Traga à tona, sem pressa, a lembrança de que há algo maior em você que não é pensamento. Não precisa provar nada. Apenas reconheça que, por detrás das narrativas do dia a dia, existe uma centelha. Em voz baixa ou mentalmente, observe. Há uma presença que observa. Deixe essa percepção ser mais sensação do que conceito. Coloque a mão na orelha ou na coroa e perceba o som natural. Se nada acontece de imediato, não force. O reconhecimento é um gesto de memória. Lembrar-se do que sempre foi. Não criar algo novo. Passo 2. Engajamento. Agora direcione a atenção para o som. Não critique o som. Não diga, isso é só tinnitus, ou isso é estranha imaginação. Simplesmente acolha. Se ouvir um tom, siga-o com a curiosidade, como quem segue uma melodia no escuro. Respire 3 vezes profundas, lentamente. Inspire contando até 4. Segure 1 segundo. Expire contando até 4. A cada expiração, permita que a atenção se aprofunde. Se pensamentos surgirem, nomeie-os. Pensamento. E volte ao som. Se sensações físicas aparecerem, calor, formigamento, pressão, observe sem julgar. O engajamento é um estado amável de atenção prolongada. Você está aprendendo a ressonar com o som em vez de resistir a ele. Passo 3. Declaração. Quando sentir que seu foco está mais estabilizado, pronuncie, com intenção, as 4 palavras centrais. Eu sou o sinal. Diga devagar, sentindo cada palavra vibrar no corpo. Eu aponta para sua presença essencial. Sou afirma continuidade. O sinal reconhece a função do som como ponte. Repita 3 vezes, com confiança serena. Não espere magia instantânea. A declaração funciona como uma ancoragem. Alinhe sua intenção com a percepção que você cultivou. Você pode gastar poucos minutos nesse ciclo. Entre 2 e 5 minutos já trazem mudanças sutis.
Se quiser prolongar, mantenha a mão sobre a orelha ou a coroa e repita o ciclo mais uma ou duas vezes. Para variações, se deitar, coloque a mão na testa, logo acima das sobrancelhas. Se preferir em pé, incline a cabeça levemente para o lado onde a mão repousa. Algumas pessoas combinam a prática com uma leve entoação ou um som vocal suave. Isso é opcional. O essencial é a atenção gentil. Enquanto pratica, algumas reações são comuns. Relatos frequentes incluem sensação de calor ou frescor na região da coroa, formigamento leve, liberação emocional súbita, como um choro inesperado, alteração na respiração, imagens internas vívidas, sonhos mais intensos nas noites seguintes e pequenas sincronicidades ao longo do dia. Uma ideia que aparece de forma improvável, um encontro que ressoa com o conteúdo interior. Repito, são relatos frequentes, não garantias. Nem todo corpo responde da mesma forma e nem toda experiência é visível para todos. Também é normal encontrar resistência. Pensamentos que desacreditam, vozes internas que dizem, isso não é real, ou memórias que puxam a atenção para o passado podem surgir com vigor. Em termos simbólicos, as tradições chamam essas resistências de arcontes, não como inimigos externos a serem combatidos, mas como reflexos condicionados que tentam preservar o status quo da sua psique. Quando isso acontecer, use 3 estratégias simples. Primeiro, nomeie a resistência, resistência ou dúvida. Segundo, respire e permita que a sensação passe sem se agarrar. Terceiro, retorne à prática com ternura. A persistência amorosa é frequentemente o que dissolve as correntes mais rapidamente. Há também interferências práticas. Se você tem um zumbido crônico que é resultado de uma condição auditiva, a prática pode ecoar nele. Se houver qualquer dor, tontura intensa, desorientação persistente ou quadro clínico sério, interrompa e procure orientação médica. Esta prática deve ser integrada com cuidado à sua vida, não usada como substituto de cuidados profissionais. Entre os sinais que podem indicar um aprofundamento progressivo estão mudanças sutis no cotidiano. Decisões que parecem alinhar mais com um sentido interior, redução de medo em determinadas áreas, ou a sensação de que as coisas encaixam de maneira diferente. Em narrativas antigas, isso é descrito como o retorno da centelha ao seu reconhecimento consciente. Atenção! Não confunda isso com promessa de cura milagrosa ou transformação instantânea. O que se descreve é um processo de percepção que, quando repetido, pode ampliar sua sensibilidade e clareza. Se durante a prática você sentir algum desconforto emocional intenso, respire e deixe passar. Chorar, rir ou experimentar outras reações está dentro do espectro do que costuma acontecer quando camadas internas se movem. Procure apoio de um terapeuta ou guia espiritual de confiança, se as experiências forem muito intensas ou perturbadoras. Pequenas recomendações práticas para integrar a técnica no dia a dia. Experimente praticar ao deitar, antes de dormir, por alguns minutos, ou logo ao acordar, quando o silêncio do ambiente favorece a escuta. Anote em um caderno qualquer sensação, sonho ou sincronicidade que ocorra nas próximas 24-72 horas. Com o tempo, esse registro mostra padrões e valida a evolução da percepção. Algumas perguntas rápidas para você se autoavaliar. Você se sente mais presente após a prática? Notou alguma mudança no ritmo dos seus sonhos? Sentiu alguma liberação emocional? Pequenas respostas a essas perguntas já indicam movimento. E se nada mudar por enquanto, tudo bem. A prática é uma semente. Sementes nem sempre são vistas no primeiro dia. Elas trabalham silenciosamente. Antes de encerrar, quero reafirmar a qualificação histórica. Quando cito textos de Nag Hammadi ou outras tradições, falo de leituras específicas que alguns grupos preservaram. Esses textos oferecem outra maneira de olhar para experiências espirituais, mas são parte de um mosaico mais amplo de tradições.
Use-os como companhia, não como ultimato. A prática que propus é simples, prática e descomplicada. Reconhecimento, engajamento, declaração, com a frase central: eu sou o sinal. Se esta mensagem está falando com você, fique comigo até a prática ao final e experimente você mesmo. Faça isso com curiosidade, não com pressa. Pequenos minutos de atenção repetidos costumam produzir as maiores mudanças. Para finalizar, lembre-se: ativar sua pineal, aqui, é ativar um modo de atenção que transforma um ruído em ponte. Não é mágica, é memória. Não é ameaça, é convite. Nas tradições, a centelha sempre quis ser reconhecida. Ela responde quando você lhe dá atenção consistente. Se sentir calor na coroa, formigamento, sonhos mais vivos ou pequenas sincronicidades nos dias seguintes, entenda como sinais de que o caminho está se abrindo. Relatos comuns, não garantias. Se você experimentou algo agora, ou pretende testar nos próximos dias, escreva ressonância nos comentários para dividir sua experiência e ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos. Se este conteúdo trouxe valor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim podemos seguir explorando práticas seguras e bem fundamentadas. Mais uma vez, isto é uma prática espiritual. Se você tem condição médica relevante, procure um profissional. A porta está aberta, a mão está no ouvido, o som está aí. Poucos minutos podem ser o início de uma mudança que, com cuidado e repetição, amplia a sua visão interior. Eu sou o sinal.